Este processo durou mais de 30 anos, porque durante todo esse período, identificando nas causas externas a razão ou a origem dos meus sofrimentos, eu também desenvolvi elementos externos a mim na suposição de que eu poderia resolvê-los. Um deles foi os medicamentos. E os medicamentos têm uma série de efeitos colaterais, e talvez os mais graves sejam a perda da confiança em nós mesmos, na nossa natureza. Porque quando sentimos ali um desassossego, sentimos aquela necessidade imediata de termos que tomar um medicamento, tomar um remédio para que aquilo passe. Segundo, a dependência destes medicamentos. E uma questão que talvez seja das mais graves é que estes medicamentos que atuam em nosso cérebro, eles passam a necessitar de outros. Então, se eu tomo um medicamento para controlar a ansiedade, com o tempo eu vou precisar de um outro que me estimule. Se eu tomo um que me estimula porque eu sinto desânimo, com o tempo eu vou precisar de tomar um que me relaxe. Estes medicamentos, eles vão se compensando, vão se tornando cada vez mais necessários porque eles retiram a produção natural do organismo. Na medida em que o cérebro não precisa produzir mais certas substâncias, porque você está injetando essas substâncias no seu sistema, ele vai, vamos dizer assim, desaprendendo como produzir naturalmente essas substâncias. E cada vez você vai se tornando mais dependente. E isso parece interessar àqueles que produzem e comercializam esses medicamentos. Este é um dos aspectos. E você pode ficar anos, décadas tomando medicamentos. A situação piora um pouco, você aumenta a dose. A situação melhora, você diminui. E você vai fazendo esse processo. Mas sempre que você enfrenta dificuldades, você vai ter a tendência de buscar o uso de medicamentos, porque já há um condicionamento. Isso cria uma dependência externa. Uma outra dependência externa que me acompanhou por muitos anos foram as psicoterapias. Ao longo desses 30 e poucos anos, eu fiz as mais diversas psicoterapias ou as mais diversas abordagens convencionais, menos convencionais. E as psicoterapias, ao se debruçarem sobre o nosso passado, fazem com que estejamos vinculados a esse passado. Ao nós nos identificarmos com aquilo que pensamos e acharmos que aquilo que pensamos somos nós, estamos fazendo o contrário do que precisaríamos, que é identificar os pensamentos como um mecanismo do ego, sendo que o que nós necessitamos é nos desidentificarmos dessa perspectiva, percebermos que não somos os pensamentos, porque aí podemos intervir para modificá-los, podemos trabalhar as afirmações positivas, meditações, orações e várias outras práticas. Eu estou fazendo essa abordagem, colocando essas dificuldades em entender o que acontecia comigo, porque isso pode ser o que acontece com você. Você pode sentir uma série de dificuldades e não sabe exatamente a que isso se deve. É muito possível que você chegue à conclusão de que a culpa é sua, sendo que, na verdade, não precisamos pensar que alguém seja culpado, mas podemos perceber que, muito provavelmente, estamos utilizando a abordagem errada. Ao longo de todo esse período de tratamentos psiquiátricos, psicoterapêuticos, medicamentosos, a minha vida era uma gangorra de altos e baixos emocionais, mas sempre havia alguma coisa fora do lugar. E essa coisa fora do lugar era que eu não tinha aprendido a
construir emocionalmente a mim mesmo. Eu não tinha aprendido a construir novos programas mentais. Eu não tinha aprendido a lidar com os sentimentos menos felizes quando, ao longo do tempo, das diversas crises que tive, eu cheguei ao ponto de ter aquela crise que era, vamos dizer assim, uma crise definitiva. Ou eu a superava, ou então eu estaria assumindo que eu teria que viver até o fim da vida com esses sintomas, com esse sentimento de impotência, de não realização diante da existência. Mas foi nessa hora mais aguda que eu despertei, que eu entendi que se não tinha até então encontrado um método capaz de curar-me, eu deveria criá-lo. E não faltavam experiências para isso, então eu passei a entender, a compreender as peças que estavam faltando durante a minha trajetória, que impediram ou que não viabilizaram a minha cura. Eu entendi que eu tinha feito ao longo do tempo abordagens separadas, únicas. E então eu comecei a entender, nessa fase mais difícil, logo após o falecimento da minha mãe, onde eu me senti numa situação de muito desamparo. Eu já tinha mais de 50 anos e nós éramos muito ligados, e então eu senti um embate de uma percepção do tempo, como se a vida tivesse passado, eu não tivesse sabido aproveitar e agora era tarde e restava-me sofrer. Esse sofrimento, esse grau de pânico que atingiu proporções superlativas, me fez ver de uma forma muito mais assustadora do que eu havia percebido até então a minha própria situação. E esta circunstância me fez ter um despertamento espiritual, me fez enxergar que eu precisava criar este método que me libertasse. E para que eu fosse bem-sucedido, eu deveria incorporar todas as áreas que eu havia trabalhado durante toda a minha vida. E assim, então, começava a surgir a jornada da cura holística, onde, considerando os aspectos físicos, mentais, emocionais, sociais e espirituais, conjuntamente eu passaria então a criar um método.